A paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre você nesse dia. E que o Espírito de Deus conduza você em todas as suas decisões. Que o Espírito de Cristo livre você da influência errada. Livre você do conselho errado. Eu tenho uma palavra de vida para trazer para a sua vida hoje. Palavra de Deus, porque ela é o que gera vida na nossa vida. Só temos vida quando andamos por meio dessa palavra. Jesus é a palavra. E a palavra que eu quero ler para você está no Evangelho descrito por Marcos, o Evangelho do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, capítulo 11, a partir do versículo 6, que diz assim: Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo escolhesse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que era costume fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilatos. E eles disseram: crucifica-o. Gritaram eles: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Esse texto é uma continuação do texto aonde nós lemos anteriormente, que fala que Jesus ficou calado na presença de Pilatos, e Pilatos ficou admirado com o silêncio de Jesus e perguntava para Jesus: e aí, você não vai dizer nada? Estão te acusando, você vai ficar calado? E Jesus continuou calado. E o pessoal chega para os chefes dos sacerdotes, e o pessoal chega para Pilatos para pedir a ele que solte um preso, como era costume fazer na Páscoa, soltava um. E agora Pilatos diz: então tá, vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Porque sabia o grau de criminalidade de Barrabás e não viu culpa nenhuma em Jesus. Pelo contrário, ele sabia que Jesus era inocente e que os chefes dos sacerdotes tinham entregue Jesus somente por inveja. Então vocês querem que eu solte Jesus? E eles disseram que não, que queriam Barrabás. E Pilatos, para agradar a multidão, acaba soltando Barrabás. E Jesus, ele manda açoitar e crucificar. E eu quero falar hoje sobre escolhas. Às vezes, nós estamos diante de uma escolha. Tem ali algumas opções e acabamos escolhendo
que não era para escolher, acabamos escolhendo o errado. O povo aqui tinha o direito de escolher. Entre eles estava a verdade e o engano. Entre eles estava o santo e o profano, o certo e o errado. Mas eles preferiram a prostituição, a mentira, o assassinato, o roubo e a injustiça quando escolheram Barrabás. Essas pessoas escolheram o mundo. Elas escolheram a carne, elas escolheram a representação do pecado. Aquele homem estava ali, não era à toa que Barrabás estava ali. Barrabás estava ali como um representante de toda a maldade, de toda a sujeira, de todo o pecado, de tudo aquilo que é ruim. E o povo escolheu Barrabás. E do outro lado tinha uma pessoa santa, que só fez o bem, que amou as pessoas, que ajudou. E foi rejeitado. Às vezes, nós rejeitamos as pessoas que mais nos amam e maltratamos as que mais amamos. Às vezes, nós excluímos elas da nossa vida e damos crédito àqueles que falam da nossa vida, aqueles que hoje estão bem com você porque você tem alguma coisa para oferecer, nem que seja um ovo para comer, para partir, comer com ele. Eles estão com você, mas por um momento te abandonam e trocam por coisa bem pior. Basta terem uma necessidade. E às vezes nós valorizamos mais essas pessoas do que aquelas que se dedicam a nós, aquelas que nos amam, aquelas que dão a vida por nós. Podem não ir para uma cruz, mas se dedica. Se dedica, dedica a vida a você. E às vezes, você por influência de pessoas, acaba escolhendo o errado. Acaba escolhendo o caminho errado, o caminho da perdição. O cara tá passando por problema em casa, e aí acha que a outra pessoa é amigo, e chega e desabafa e diz: rapaz, eu tô passando um problema dentro de casa, tá assim, assim, assim. E o cara não sabe nada da sua história, ele só sabe aquele pedacinho que você contou. Se separa. Tu aguenta tudo isso, cara? Se fosse eu, já tinha separado. Se fosse eu, já tinha ido embora, mulher. Tu não precisa passar por isso, não. E o conselho vem porque tá vendo só, ouvindo só uma parte da história e vendo só até onde você mostrou. Não sabe nada. Não sabe nada, não sabe quantas vezes aquela pessoa já foi no hospital com você. Não sabe quantas vezes aquela pessoa teve que renunciar ao sono para orar pela sua vida. Não sabe quantas vezes aquela pessoa já abriu mão da vida dela para poder fazer as suas vontades, para poder agradar você. E simplesmente por uma indução de alguém, você vai e faz uma escolha errada na sua vida e a consequência vem. E quando a consequência vem, só você quem colhe o fruto. Porque a pessoa que aconselhou está fora de tudo isso. Ela não convive com você. É você que vai colher o fruto. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado para que ninguém os engane. Cuidado. Cuidado para que ninguém te engane com o conselho errado.
Assim como esse povo preferiu as obras da carne, assim também somos nós. Nós, às vezes, escolhemos fazer a vontade da nossa carne. E todas as vezes que eu faço a vontade da minha carne, seja lá como for, às vezes até respondendo, às vezes até agindo uma ação ou uma reação que não é feita, guiada por Deus, eu estou fazendo uma vontade que Deus se opõe a ela, porque a vontade da carne é inimiga de Deus e Deus se opõe, Deus resiste ao orgulhoso, ao arrogante. E eu preciso verdadeiramente arrancar, tirar isso de mim e deixar o Espírito Santo me guiar para que eu possa escolher, fazer as minhas escolhas segundo a vontade do meu Pai. É assim que nós precisamos fazer. Todos os dias nós temos o direito de fazer escolhas. Todos os dias. Todos os dias nós temos direito de fazer várias escolhas. Mas nem todas as escolhas que nós fazemos verdadeiramente são escolhas nossas. Às vezes as pessoas colocam uma pressão tão grande em você que você faz uma escolha baseada naquela pressão que você está sofrendo e não numa escolha sua. E aí você vive muitas vezes amargurado. Você vive uma vida que não quer viver, vive uma vida infeliz, quer viver outra coisa, mas não pode porque você faz a vontade de alguém. Pilatos estava encurralado aqui, Pilatos queria soltar Jesus. Pilatos queria soltar Jesus, mas a pressão foi grande. A pressão foi grande e muitas vezes nós sabemos o que é certo, sabemos o que é correto, mas para agradar a multidão, acabamos cedendo. Para agradar a multidão, acabamos escolhendo Barrabás. Quando se fala Barrabás, se fala o caminho errado, o caminho da prostituição, o caminho do pecado, o caminho da devassidão, o caminho de morte, o caminho do homem natural. E muitas vezes nós estamos envolvidos pelas vozes das pessoas, assim como os chefes dos sacerdotes estavam envolvendo o povo e dizendo para o povo: olha, escolhe Barrabás, soprando no ouvido do povo. Você sabe que esses chefes dos sacerdotes aqui, eles são um endereço que Satanás tinha para poder falar com o povo, para poder induzir o povo. Todo dia o pecado vem e bate na nossa porta. Todo dia o pecado vem bater na nossa porta e nos chamar para trair Jesus. Mas hoje não chega mais um cara na sua casa com um copo de cachaça e dizendo: ei, vamos tomar uma e vamos assar ali um preá para comer com cachaça. Não diz não. Ele sabe que você é cristão. Ele sabe que você tomou partido. Ele sabe que você escolheu Jesus. A estratégia agora vai ser outra. Cuidado. Cuidado, porque nem todo mundo que fala de Jesus serve a Jesus. Cuidado com a indução do mal. Cuidado com a astúcia de Satanás. Cuidado, muito cuidado. Conselhos errados, consequências muito ruins. Cuidado com aquilo que você ouve e coloque em prática aquilo que você ouve. Você pode ouvir todas as coisas, mas nem todas as coisas edificam a sua vida. Coloca diante do seu Pai e diz: o que é que o Senhor acha de tudo isso? Às vezes não precisa nem sequer falar com Ele. Ele já fala com você quando você está ouvindo o conselho. Isso não vem de mim. Isso não sou eu. Essa voz não é a minha.
Só ouve, não diz nada, passa por cima de tudo isso. Não cai nessa não, concorda com isso não. E às vezes você fica ouvindo, você está na mesa, mas não está ali. Porque Deus está falando com você. Tem uma voz falando com você e te livrando daquela situação, daquele momento. Mas você também pode falar com Deus e colocar tudo aquilo que você ouve diante dele e pedir ajuda dele, porque com toda certeza ele vai te ajudar. Nós precisamos deixar o Espírito de Deus nos guiar. Precisamos deixar o Espírito Santo nos guiar, porque só assim é que nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Somente assim é que nós vamos conseguir fazer a vontade do nosso Pai. Para não cair na tentação, para não cair na influência, para não cair naquilo que as pessoas sopram no nosso ouvido e querem que façamos. Porque às vezes eles não têm voz ativa ou autoridade para fazer, mas você já tem acesso, você já tem voz ativa para poder falar, e eles vão juntando opiniões para formar uma multidão com um conselho errado. Assim como os chefes dos sacerdotes estavam incitando aqui a multidão, induzindo a multidão a fazer a vontade deles, ou seja, a vontade de Satanás, a vontade do diabo, que estava travestido de homem de Deus. Quem induziu a multidão a trair Jesus e escolher Barrabás não foram as prostitutas, não foram os drogados, não foram os bêbados, não foram as pessoas que a sociedade condena e diz que não presta. Foi alguém que andava falando em nome de Deus. Foi alguém que andava travestido de crente. Foi alguém que andava por aí levando uma mensagem de Deus. E é fácil ser enganado por essas pessoas. É fácil essas pessoas nos induzirem e nos levarem a escolher Barrabás todo dia. Aí você já não vai mais para o culto por Cristo. Você vai para o culto buscar Barrabás. Como assim? Você vai na igreja porque o seu casamento está ruim. Você vai na igreja porque as suas finanças não estão boas. Você vai na igreja porque está faltando alimento. Você vai na igreja porque a sua saúde não vai bem. Você vai na igreja porque as coisas aparentemente não estão legal. Tem alguma coisa de errado nisso? Tem. Tem muita coisa errada. Porque você tem que ir lá cultuar a Deus e não ser cultuado por Deus. Deus pode restaurar o seu casamento, pode organizar as suas finanças, pode resolver o seu problema de saúde. Deus pode fazer todas as coisas, até o que você nunca pediu a Ele, Ele pode fazer. Ele pode trazer à existência o que não existe, Ele pode. Mas você não deve ir lá por isso. Jesus disse: não se preocupa com essas coisas, coloca em primeiro lugar o reino, o rei, a justiça, e a essas coisas Ele acrescenta, sem você pedir. Ele, o próprio Deus, faz por você. E às vezes, por indução de mensagem errada, nós vamos até o quadrado, aquele lugar, para pedir: solta Barrabás. Solta o Barrabás que está dentro de mim. O que só quer coisas da carne, o que só quer coisas da terra, solta esse Barrabás. E todo dia nós vamos lá para pedir. Não é errado pedir nada ao seu pai. Ele é seu pai. E que filho não pede ao pai? Eu vou fazer 40 anos, ainda peço ao meu da terra, quanto mais ao meu do céu. Mas eu não posso querer do meu pai só as coisas, eu preciso querer o pai.
o Pai, preciso querer o reino, preciso querer a justiça, preciso querer o conselho, e as outras coisas vêm. Então tenha cuidado, porque muitas vezes as pessoas que andam falando de Deus estão sentadas na mesa da sua casa pregando sobre Barrabás. Só fala coisa da terra, só fala coisa do mundo. Mas elas são travestidas de crente, travestidas de cristão. Não se deixe enganar. Cuidado, porque às vezes essas pessoas sentam na tua mesa para poder falar sobre Barrabás, para te induzir a buscar ele também, para dizer: solta Barrabás, solta o pecado, solta a sujeira, solta a imundícia, solta a lascívia, solta a imoralidade, solta, porque a carne gosta. Cuidado para as pessoas não induzirem você, assim como os chefes dos sacerdotes induziram a multidão, incitaram a multidão a gritar por Barrabás. Aqueles homens falavam de Deus para as pessoas. Eles eram uma influência para as pessoas, mesmo sendo errado. Era uma referência que influenciava. E as pessoas tinham por certo aquilo que eles falavam. Às vezes pessoas que você confia e acha que o que ela fala é correto, muitas vezes tem um engano na língua e te induz a ir para um caminho errado. Você precisa, todo momento, pedir a direção de Deus. Porque o seu Pai vai livrar você de fazer uma escolha errada. De colher um fruto ruim, através daquilo que escolheu. Deus vai te livrar disso. Se você colocar Ele em primeiro lugar. Se você buscar Ele em primeiro lugar. Se você quiser exercer a justiça dEle. Muitas vezes nós estamos sendo induzidos a andar pelo caminho da carne, porque algumas pessoas nos envolvem a andar por esse caminho. Cuidado com as suas escolhas, cuidado com aquilo que você escolhe, porque a maioria das vezes a escolha nem é sua, a escolha está sendo de alguém que te pressionou a fazer e agora você está fazendo. Cuidado. Nós precisamos aprender a andar acima disso, porque senão nós vamos viver pela cabeça das pessoas, vamos viver pelo que elas querem. Elas vão manipulando. E esse espírito aí é aquele espírito de Jezabel que Jesus disse que não tolera. Esse espírito, porque é um espírito mau que vem tentando induzir o homem a fazer a vontade dele, a se prostituir, a trair Deus. Cuidado, para que ninguém te engane. A mensagem de Deus é o Senhor Jesus. Jesus é a palavra, então Jesus é a mensagem. João entendeu isso e disse: o verbo se fez carne. Ou seja, a mensagem de Deus, as profecias, a lei, o sábado, todas as coisas se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a mensagem de Deus. Se você quer compreender a mensagem de Deus, você precisa conhecer Jesus. Porque senão você vai acreditar em tudo que falam para você. E todas as coisas parecem que são verdade, porque parecia que era bom que Barrabás fosse solto. Como é que pode? O mundo escolheu o pecado, o mundo escolheu o errado. A mensagem de Deus é Jesus Cristo. A mensagem de Deus é Jesus. A vontade de Deus é que nós estejamos nele, em Cristo, porque somente por meio de Cristo é que nós alcançamos a paz com Deus. Deus só tem paz com o ser humano que tem Cristo. Muitas pessoas chamam Deus de Pai por aí, mas Deus só é Pai de quem reconheceu o caminho. Nós somos filhos de Deus por meio de Cristo.
A vontade de Deus é que estejamos em Cristo. E quando não estamos em Cristo, estamos em Barrabás, na carne, na prostituição. Quando falo prostituição, não estou falando só sexual, não. Tudo aquilo que não está alinhado à vontade de Deus está contra ou em um caminho errado. É prostituição o nome disso. E quando não estamos em Cristo, estamos nos prostituindo, escolhendo o engano, o errado, a maldade, o pecado. Por isso, não permita que pessoas venham induzir você a andar por um caminho errado. Não permita que a influência de alguém, aquilo que ela disse, venha tirar você do lugar que você já está. Do lugar que Deus quer que você esteja. Só porque alguém está dizendo a você que tem que sair. Cuidado. Você sabe qual é a boa notícia de tudo isso? É que mesmo nós fazendo, mesmo que nós façamos, melhor dizendo, escolhas erradas, mesmo que façamos escolhas erradas, Deus continua sendo bom e Deus continua sendo Pai. Deus continua nos amando, Deus continua trabalhando para que tudo dê certo na nossa vida. Porque o que esses chefes dos sacerdotes não sabiam, o que Satanás não sabia induzindo os chefes dos sacerdotes, o que os chefes dos sacerdotes não sabiam induzindo o povo, era que tudo estava cooperando para o nosso bem. Era que tudo fazia parte do plano de Deus, porque Deus anda acima. Deus anda acima de tudo isso. Deus está acima de tudo e no controle de tudo. Ele não está só acima, ele está acima e com o controle na mão. Quem diz qual é o canal que vai ser assistido é Ele. O controle está na mão dele. O controle está na mão de Deus. E até o mal que pensavam que estavam fazendo, estava cooperando para o bem. É assim que acontece hoje na minha vida e na tua. Tem gente que está tramando por aí. Pode acreditar nisso. Tem gente que trama contra a nossa vida, que querem o nosso mal, que querem mesmo destruir e fica só de longe, observando a queda. Cria Facebook falso para entrar lá para ver se você posta alguma coisa. Tem outros que têm a ousadia de nem criar um falso. Eles entram lá com deles, mas nem curte suas fotos, não comenta nada. Só te observa, porque quer ver a tua queda. Quer ver como é que está o teu coração. Quer ver como é que está a sua vida. E tramam para que você caia. Mas Deus está lá, acima de tudo e com o controle na mão, cuidando para que tudo coopere para o seu bem, para que tudo acabe bem. Porque aqui, Barrabás estava sendo escolhido para que o propósito acontecesse, para que a mensagem fosse pregada com a vida de Cristo. Você sabe o que Deus quer de mim e de você? Que eu e você pregue uma mensagem com a vida, e não somente anunciando aí palavras ao vento, que parece mais frase de para-choque de caminhão. O irmão chega pro outro, eu tudo posso naquele que me fortalece, o tempo de cantar chegou, agindo Deus quem impedirá. E já tem um monte de palavrinha na boca. Vou só te dizer, meu filho, que isso aí, sem o Espírito de Deus, não vale de nada. Pode acreditar nisso. Que essas palavras, sem o Espírito de Deus, sem a intenção do Deus que falou, não vale. Porque sem Cristo eu não posso dar fruto nenhum. Então tem que vir por meio de Cristo. Então Deus, que está acima de tudo, vendo todas as coisas, está trabalhando para que tudo dê certo na nossa vida.
Porque até Barrabás, até a escolha errada que fizeram, escolhendo Barrabás, estava cooperando para que Jesus fosse para a cruz, para que Jesus fosse pagar uma dívida minha e sua, para que Jesus fosse cumprir um propósito de reconciliação de Deus com a humanidade, para que o próprio Deus que nos amou, mesmo nós fazendo escolhas erradas, Ele nos amou e Ele nos ama, cumprisse aquilo que Ele já tinha determinado, que era nos livrar. Nos livrar de quê? Nos livrar dele. Nos livrar da ira dele. E Deus, o próprio Deus, cumpriu o seu propósito através da vida do próprio Cristo, que é a mensagem de Deus. Agora, para você ficar aí surpreendido, eu vou ler uma coisa que eu aprendi hoje, descobri hoje também. Quando eu cheguei hoje para ministrar essa mensagem, o Espírito Santo falou comigo e me pediu para procurar o significado do nome Barrabás. E eu fui lá. Você sabe o que quer dizer o significado do nome Barrabás? Filho do Pai. Filho do Pai. O representante do pecado, da sujeira, da maldade, da prostituição, das obras da carne. Tem um significado o nome Barrabás. Filho do Pai. Você sabe quem são os Barrabás? Eu e você. Você sabe quem são os filhos do Pai? Eu e você. Deus nos amou. Deus nos escolheu, assim como também escolheu Barrabás. Porque Jesus foi para a cruz, não só por aqueles que estavam embaixo, mas por Barrabás também. Agora, se as pessoas vão querer reconhecer Cristo e entender que Cristo foi por elas, aí é outra coisa. Mas Deus amou e foi cumprir o propósito também por Barrabás. Então, essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida hoje. Cuidado para que ninguém os engane. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu faço um convite maravilhoso a você agora. Aí é onde você está. Confessa os teus pecados para Cristo, diz a Ele o que aconteceu, conta para Ele, pede perdão para Deus, entrega a tua vida para Jesus, entrega a tua vida para Cristo, escolhe Cristo nesse dia, deixa Jesus habitar em você, através do seu Santo Espírito e guiar todas as suas escolhas, tudo aquilo que você tiver que fazer, deixa. Aí onde você está, você pode fazer isso agora e deixar Jesus mudar a sua vida. Chega de andar pela carne, chega de andar movido pelo Espírito aí que se apoderava da vida de Barrabás e fazia ele fazer tudo aquilo. Deixa Jesus cuidar de você e você ser guiado pelo Espírito dele, Espírito de Deus. Entrega a tua vida para Cristo hoje, escolhe Jesus. Confessa os teus pecados, alcança a misericórdia e a graça de Deus, o amor que Ele te amou e se entregou por você para quitar a sua dívida, entenda isso, para que haja paz entre você e Deus, entrega a tua vida para Ele. Essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida hoje. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família em nome de Jesus.